aqui, nessa aula a gente vai dar sequência, né, à aula anterior e vai começar a ver os padrões que eu já tinha passado já para vocês, tá? Para vocês pesquisar e me devolver, que teve até aquele questionário. Dessa vez a gente já vai começar a ver aqui um pouquinho mais sobre esses padrões, tá? Então, só relembrando aqui, né? Quando eu trato de auditoria de sistemas, eu estou trabalhando então com uma espécie de auditoria que vai trabalhar sobre sistemas de computadores. Só aqui uma pausa aqui. Se tiver dúvida, me chama aí por áudio, porque eu não estou enxergando a tela do chat, tá? Bom, tá. Então, trabalhando com auditoria de sistemas, então a gente mexe com sistemas de computadores. Os principais problemas que a auditoria visa detectar são fraudes em e-mail, uso inadequado de sistemas de hardware, tá? Isso é muito comum, principalmente quando o usuário do hardware não tem afinidade, né, com trabalhar com aquele hardware, então danos podem vir a acontecer. Fraudes, erros e acidentes, vazamentos de informação e falta de segurança física, ou seja, acesso indevido à informação. Tá, então, esses são os principais itens que uma auditoria de sistema ela consegue levantar. Na verdade, tem alguns outros, né, que pode aparecer, mas os principais são esses. Bom, então, lembrando só isso, eu já passei para vocês nas primeiras aulas, mas só para relembrar, eu tenho dois tipos de abordagem, né, de auditoria. Ao redor do computador, que é aquela que não trabalha com a informática em si, mas com documentos que vão alimentar um sistema e com o que o sistema devolve de saída. E com a vantagem baixo custo, e ela não é completa, ela é uma auditoria menos completa, utiliza poucos parâmetros, tá? Então vocês se lembram bem que eu falei sobre essa, né, que é uma auditoria mais em conta, mais barata. E através do computador, que já envolve, né, tudo que funciona, como funciona o sistema, avalia a lógica, avalia os documentos de entrada e de saída, como é feito o processamento. Então, através do computador, envolve aprovação e registro de transações e utiliza técnicas de verificação. Essas técnicas mais para frente a gente vai falar a respeito delas, quais são. Tá? E qual a vantagem então? É uma validação mais aprofundada, né? E ele faz maiores apontamentos sobre erros que pode existir no sistema, né? Na organização. Qual que é a desvantagem? O alto custo, né? Essa é uma mais cara. E eu ainda falei de um tipo anteriormente, que é as duas junto, né? Que trabalha tanto ao redor quanto através, que essa também é mais cara, né? E ela é mais completa. Bom, temos alguns tipos de auditoria de sistema então, tá? E agora aqui eu vou falar bem certinho o que é cada um deles. Cada um desses tipos tem um objetivo diferente. Então vocês vão ver aqui na hora que estiver explicando que ela é bem diferente um do outro, tá? Então, auditoria legal ou regulatória, tá? Atendimento a regulamentações locais e internacionais. Esse tipo de auditoria aqui é quando você quer pôr um sistema em um padrão, seja ele local, nacional ou internacional. Então, por exemplo, se existe na empresa um padrão de desenvolvimento ou um padrão de software que ela quer seguir, essa auditoria visa verificar se o sistema está sobre esse padrão. Tá? Alguns desses padrões a gente já estudou antes, né? Que são os I3Es que a gente viu, né? Que vocês fizeram até pesquisas a respeito. Depois a gente vai falar mais deles. Mas essa auditoria então é para padronização de sistema. A auditoria de integridade de dados, tá? Essa auditoria aqui ela vai trabalhar com informações, como já pode dizer o próprio nome. Então ela visa classificar dados, verificar atualizações de informações, verificação de banco de dados,
aplicativos, acessos, né, aplicativos que acessam os dados, acessos a esse tipo de dados, seja ele qual for, tá? Se é por meio de internet, se é por meio de uma máquina de dentro de um ambiente computacional, se é por meio de um celular, como é que funciona o acesso à informação. Faz estudo de fluxo, né, de informação, estudando as entradas e saídas de transmissão, ou seja, como o dado chega, como o dado sai do sistema. Ela também visa aí controle de verificação de qualidade e confiabilidade das informações. Aqui, como eu tirei de um livro, tá lá exemplo em anexo, tá? Mas esse exemplo depois eu posso mostrar para vocês. Mas trocando em miúdos aqui, ele vai pegar a informação e verificar se o sistema ele está mesmo devolvendo uma informação corretamente processada. Então, por exemplo, eu penso lá em um dado momento, o meu sistema lá tem a opção de relatório. Eu quero relatório mensal de vendas, né? Relatório mensal de vendas. Realmente a informação que está sendo apresentada nesse relatório ele condiz com o que foi vendido? Então esse tipo de auditoria ele visa verificar esse tipo de integridade de informação. Se tiver tendo diferença, aí vai se estudar qual que é o problema para corrigir esse erro. A auditoria em segurança da informação, tá? Essa a gente já focou bastante nela, que é aquela que visa verificar se a informação ela vai estar segura de acessos indevidos. Então ela vai verificar métodos de autenticação, autorização de acesso à informação, se existe ou não métodos de criptografia, vai verificar se existir certificados digitais, ela vai verificar se está tudo padronizado corretamente, segurança nas redes de computador, né? Verificação de firewall, antivírus, como está configurado o servidor, de que forma a rede está sendo utilizada, e aí vai, né? Faz gestão de usuários, né? Verifica o controle de acesso à rede, mexe com configurações de antivírus, atualização, políticas de segurança, normas de segurança e verifica manuais operacionais. Manuais operacionais são aquele tipo de manual que cada equipamento dentro de uma rede ou de um sistema de transmissão de dados ele tem, que são as normas de uso, para verificar se está tudo nos conformes como mandam os fabricantes. Até aqui tranquilo, galera? Tranquilo. Bom, então vamos lá. Auditoria de segurança física. Essa é uma auditoria de sistema, mas focada agora no local, em riscos ambientais, tá? Então, aqui eu vou ter que verificar se existe principalmente risco de vida para alguém que trabalha, né, no local. Verificar se existe capacidade intelectual para quem está trabalhando, manter a segurança física, né, própria aí dos outros que trabalham ali no ambiente. Verifica furto e roubo, né, contornar situações onde possa ocorrer ou não furto e roubo. Então esse tipo de auditoria ela tenta evitar esse tipo de coisa, né, traçando alguns mecanismos de segurança. Acesso físico ao local, somente pessoas autorizadas, né, entram e assim por diante. Então, como é o sistema de acesso? Verifica umidade, né, para computação. Se tiver umidade é terrível para os equipamentos. Temperatura, né, controle de temperatura também é importante para os equipamentos. Ocorrência de acidentes, tá? Sempre procurando não ocorrer, evitar a ocorrência de acidentes. Desastres, né? Daí já um acidente em um grau mais alto, né? Então ela também visa traçar aí, verificar métodos de segurança contra desastres. Por exemplo, tem servidores que tem sala antibomba, né, do mundo aí. Então se cair uma bomba o servidor vai ficar intacto. Seria um desastre, né? E aí provavelmente existe uma auditoria para ver se esse tipo de segurança ainda está funcionando e para manter ele funcionando corretamente. Verifica ainda os dispositivos, né, de acesso.
e a proteção do ambiente em questão, né? Então esse tipo de auditoria aqui tem mais a ver com o ambiente mesmo. Auditoria de desenvolvimento de sistema, essa está focada na parte de desenvolvimento, na parte de criação do sistema. Ela faz validação de processos de gestão de projeto, tá? Então ela verifica se os processos que foram definidos lá nos projetos, né, de software, eles estão sendo cumpridos e seguidos. Cumprimento de metodologia de qualidade, né? Qualidade no desenvolvimento, na forma como foi feito. Orçamentos previstos, né? Então ela vai fazer uma auditoria aí para tentar manter os orçamentos conforme foi acordado entre cliente e fornecedor. E realizados, né? Então tantos previstos quanto realizados, e avaliação de desvios, né? Então caso algum prazo não possa ser cumprido, qual vai ser o impacto no projeto, né? Então isso seria um desvio no desenvolvimento do sistema. Bom, então esse é um tipo de auditoria também. Tranquilo, né? Até agora sossegado. Aí se você quiser se tornar algum desses auditores, né? Qual que é o caminho, né? Então aqui tem o processo de certificação de um auditor de sistema. Na verdade você tem o caminho da CISA, tá? É americana essa certificação, tá? E ela é oferecida por um órgão chamado ISACA, tá? Uma das mais conhecidas e eficazes no mundo, né? Em âmbito global. Então esse seria o caminho, ser um certificado nessa, tirar um certificado de auditor por essa entidade, por essa empresa, por essa ISACA aí, né? Por essa empresa aí. Normalmente a pessoa que vai ser auditora, ela deve ser formada dentro de algum ramo da computação, tá? E prestar uma prova, assim como qualquer outra certificação que vocês conhecem aí. Então da mesma forma que para você ser um certificado, por exemplo, Java, né, certificar em Java, você tem que ir lá e tem que prestar uma prova em inglês e passar para receber a certificação. Aqui é do mesmo jeito, tá? Bom, e pro exame então, o que se pede, tá? Primeiro você tem que demonstrar experiência, então vai ter um tipo de exame que vai traçar a sua experiência com temas envolvidos com segurança. Vai verificar suas qualificações profissionais na área, tá? Você tem que saber fornecer evidências de que conhece o problema na prática para resolver, tá? E aí tem que conhecer o código de ética do ISACA, tá? Que é um código de ética aí que um auditor deve seguir na hora de fazer uma auditoria, que entra toda aquela parte de não divulgar os dados, que você vai ter acesso a informações que normalmente a empresa ela não quer divulgar, então como se portar nessa situação e várias outras coisas aí nesse código de ética, tá? E além de, se você passar nessa prova, você tem que manter o certificado atualizado, ou seja, a gente fala que é uma manutenção do certificado. Então você tem que ficar participando de atividades educacionais e comprovar que contribui para a profissão de auditor de maneira correta. Essas atividades elas são fornecidas pelo próprio órgão, né? Pelo próprio ISACA, e é uma forma de manter o auditor atualizado para essa certificação, tá? Então se alguém tiver interesse de um dia ser um auditor de sistema, muito provavelmente esse seja o caminho, tá? O salário normalmente é interessante, tá? A pessoa que é auditor, ela ganha por hora, certo? Então se contratado, o auditor ganha por hora. E vai variar aí de 7, 10, até 20 mil, dependendo do tipo de auditoria. Então vale a pena, né? Você ganha por auditoria, né? Não é mensal isso. Bom, dentre, né, as divisões aí dos auditores, eu tenho o CEO,
que é o oficial chefe de informação. Esse profissional aqui, ele contempla um papel principal de fomentar a capacitação da organização necessária para extrair o maior valor de investimentos em TI. O CEO é o participante crítico, considerado a crescente importância de TI na ativação do desempenho, a crescente importância de TI na ativação do desempenho e da competitividade dos negócios. O CEO passou de gerente funcional para gerente geral no escopo de responsabilidade de toda a empresa. Então, normalmente, quando eu tenho alguém que a gente fala, esse cara é CEO em auditoria de sistemas, ele é o chefe, né? Ele é o grau mais alto, o gerente, né, dentro dessa categoria. Então, existe essa divisão, né, o CEO de sistema de informação. E normalmente é o profissional que ganha mais dentro aí, né, da cadeia de auditores. Esse é o chefe de equipe. Bom, o QoS, que vai cuidar da qualidade de serviços, né, que é um outro profissional, ele é responsável aí por imposição de requisitos de qualidade no momento da aquisição de serviço. Então, na verdade, esse cara aqui, ele vai avaliar quando você vai adquirir algum serviço ou algo, qual que são os requisitos disso, né? Entre esses serviços pode ter sistemas de manufatura, seja manufatura de qualquer coisa, tá? Sistemas de compensação bancária, plataformas de telecomunicação. Então, na verdade, quando se instaura um sistema de auditoria, esse profissional aqui, ele vai verificar que tipo de sistema vai ser necessário utilizar para auxiliar na auditoria e vai aí avaliar os requisitos de qualidade para esses sistemas, tá? O objetivo então é reduzir custo. Esse cara aqui vai atrás de reduzir custo, simplificar a manutenção e facilitar a interoperabilidade de sistemas. O EPD, né? O Electronic Data Processing. Bom, aqui pode ser um profissional ou um sistema fazendo essa função, tá? É responsável por processar dados, que é realizado através de dispositivos eletrônicos segundo a norma NPCT 11. Tá? Essa norma, então, ela é responsável por verificar a modificação, ela modifica a forma de processamento e armazenamento de informações, afastando a organização e os procedimentos adotados pela entidade na consecução de adequados controles internos. Então, na verdade, né, quando a pessoa se enquadra nessa norma aqui, ela tenta ao máximo tirar da organização a responsabilidade pelo processamento da informação e colocar isso em controles internos, sejam sistemas de informações adequados ou profissionais focados naquela função. Bom, julga importante conhecer suficientemente o sistema de contabilidade, e o controle interno afetado pelo meio ambiente de PED, tá? Bom, então vejam só, PED seria processamento eletrônico de dados, tá? Então veja só, essa parte aqui da auditoria, ela tem que ter um conhecimento de contabilidade por causa do controle interno financeiro, tá? Então os dados, a pessoa que vai trabalhar com isso, ou o sistema que vai trabalhar com isso, ele tem que estar pautado em como funciona essa contabilidade para gerenciar de maneira correta o sistema de dados, tá? Então ela deve determinar o efeito que o ambiente de processamento eletrônico de dados possa ter sobre a avaliação de risco global da entidade em nível de saldo de conta. Então, por ela trabalhar com a parte financeira, daí vem a necessidade de ter esse sistema esse conhecimento, né, sobre o sistema de contabilidade. Bom, ainda visa, né, estabelecer e supervisionar os níveis de prova de controle de procedimentos substantivos capazes de assegurar a confiabilidade necessária para a conclusão de controles internos e das demonstrações contábeis. Então aqui, na verdade, esse sistema, né, ou essa pessoa que vai trabalhar com processamento de dados,
mas hoje em dia é mais eletrônico mesmo esse processamento, tá? Ele sempre vai estar pautado na parte financeira, tá? Mexer com a contabilidade da empresa. Bom, então se eu for fazer análise de dados e de ferramentas que eu utilizo em uma auditoria, eu vou ter algumas, tá? Na verdade, a CAT ou TAX, tá? São dois tipos aqui que são na verdade a mesma coisa. É uma técnica que se utiliza para fazer auditoria, tá? Então significaria técnica de auditorias auxiliadas por computadores. Então veja só, é o uso de programas de computadores para auxiliar no processo de auditoria, tá? São técnicas ou programas de computador especializados para gerar amostras, tá? Importar dados, sumarizar testes de controle, condições e processamentos implantados no sistema através das amostras que selecionamos. Então esse tipo de sistema, você vai ter lá um tipo de auditoria em questão, você vai alimentar esse sistema com informações que você julga, que você seleciona, né, e julga ser importante, né, informações que vai conter uma amostra do que você quer verificar, e esse sistema vai avaliar e gerenciar essas informações de uma forma criteriosa, né, para gerar auditoria disso de acordo com as regras que você configurar o programa, e ele vai verificar se está ocorrendo ou não o gerenciamento correto dessas amostras, né? Então ele vem aí para ajudar nesse sentido. Bom, um software então especializado em auditoria é o CIA, tá? A sigla se chama CIA, Software Especializado em Auditoria. Então ele permite ao auditor realizar testes em arquivos e banco de dados. Aí eu tenho vários tipos, tá? Aqui tem dois exemplos, o ACL e o IDEA, tá? São dois softwares aí. Normalmente são softwares pagos, tá? Não são softwares gratuitos. Também tem um software de auditoria adaptado. Esse é um outro tipo de software, tá? Geralmente desenvolvido por auditores para desempenhar tarefas específicas. Então esse o próprio auditor desenvolve. São necessários quando sistemas de empresa não são compatíveis com o sistema especializado de auditoria. Então o sistema especializado de auditoria é mais genérico. Esse é mais para uma situação específica. Ou quando o auditor quer realizar testes não possíveis para o sistema especializado de auditoria. Aí eu tenho alguns exemplos, né? EasyTriv, SQL+, SAS, etc. Então aqui são alguns, né? Bom, ainda, né, verificando aqui algumas outras ferramentas. Teste de dados ou recálculo de operações. O auditor testa os dados para verificar os controles empregados no sistema através de validação nesses dados. Então, faz uma simulação em paralelo. O auditor utiliza as informações do sistema para mapear e construir os passos a serem simulados em outras ferramentas, a fim de chegar ao mesmo resultado do sistema. Ô galera, vamos mutar aí o microfone, por favor. Pessoal, muta aí o microfone, por favor. Ah, meu Deus, espera aí que eu muto. Já vi que o cara não tá nem perto do computador. Bom, agora eu vou ter que seguir lá rapidão. Beleza. A gente tava aqui, certo? Então, esse cara aqui, ele vai trabalhar numa situação específica. Esse daqui é mais genérico quando se trata de auditoria. Depois, alguns dos trabalhos que a gente vai fazer, a gente vai estudar certinho o que faz cada um deles, tá? Bom, ainda tem o teste de dados ou recálculo de operações. O auditor testa os dados para verificar os controles empregados no sistema através de validação de dados. Essas validações normalmente são feitas em simulação, tá?
O auditor utiliza as informações do sistema para mapear e construir passos a serem simulados em outra ferramenta a fim de chegar nos mesmos resultados do sistema. Então, na verdade, esse tipo de teste aqui, ele vai pegar as informações que alimentaria o sistema que já está funcionando dentro de uma organização e vai jogar nesse sistema paralelo aí, né, nesse sistema de auditoria para verificar se as informações processadas vão bater, ou seja, se a saída de um sistema confere com a do outro, tá? Por fim, tem os testes integrados, tá, onde o auditor submete parâmetros de teste com dados reais sem impactar na rotina normal de processamento do sistema. Esse caso aqui é um caso mais específico, onde na verdade o auditor estuda os sistemas da organização que já está funcionando e insere algumas informações lá no próprio sistema já vigente, mas informações que não vai impactar na rotina, né, de funcionamento da organização nem do sistema, somente a fim de testar o sistema. Bom, esse tipo de sistema foi criado nos anos 80 pela empresa CCTA, tá? E hoje é a empresa OGC que gerencia esses programas na Inglaterra, tá? Então pode ver que está aqui, ó, government. Quer dizer, está o governo, né, envolvido nesse tipo de sistema, né, nesse tipo de gerenciamento. As características desse sistema é gestão com foco no cliente e na qualidade do serviço. Então, basicamente, essa premissa, tá? Essa premissa de uma auditoria em sistemas de informação, ter foco no cliente e garantir qualidade no serviço de tecnologia da informação. Aí você vai lançar mão de uma série de coisas diferentes para atingir isso, né? Bom, uma delas a gente já andou estudando, né, que é a ITIL, que teve alguém aí, foi matéria de um trabalho nosso, né? Então veja só, a ITIL, ela então é um conjunto de padrões que provê os fundamentos para o processo de gerenciamento de recursos tecnológicos. Então é um padrão criado para auxiliar o auditor no processo de gerenciamento de recursos tecnológicos. Apresenta uma abordagem prática dos processos de produção e entrega de serviço. Bom, também na gestão de segurança, o ITIL possui um processo específico para a segurança da informação, enfatizando a importância do adequado gerenciamento do sistema de informação. Então essa norma aqui, vou chamar de norma, esse padrão, ele visa mesmo gestão de segurança de informação em sistemas, né? Ele é um dos padrões que existe, tá? Depois a gente vai ter aulas aí mais para frente estudando especificamente esse padrão, tá? Então vamos analisar aqui um pouquinho melhor, né? Normalmente eu vou ter então um negócio em uma ponta, tá? Prestem atenção nessa maquete aqui. A tecnologia na outra. O negócio e a tecnologia, eles sempre vão estar conectados. Tanto é que estão aqui com as mesmas cores, tá? Só que para fazer essa integração entre o negócio e a tecnologia, eu tenho algumas coisas, tá? Planejamento para implementar serviços e gerenciamento de serviços é um. Então, quando eu vou integrar a tecnologia ao negócio, os serviços que a tecnologia me fornece, eu tenho que planejar a implantação desses serviços de tecnologia juntamente com o negócio. Nesse processo de planejamento, eu tenho que levar em consideração pesquisa, né? A perspectiva do negócio, tá? Eu tenho que gerenciar os serviços que eu vou estar fornecendo para fazer essa integração entre tecnologia e negócio, dar suporte ao serviço e entrega do serviço, gerenciar a infraestrutura, tá, da tecnologia, ou seja,
tenho que gerenciar a infraestrutura que eu vou precisar para fazer essa integração. Aqui nesse meio eu tenho que fazer também gerenciamento da segurança da informação, tá? Porque isso é importantíssimo. E tudo isso para fazer o gerenciamento das aplicações que vão ser utilizadas nessa integração entre negócio e tecnologia. Então, basicamente, essa é a premissa do ITIL. Onde ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar nesse núcleo aqui, ó. Ele vai verificar, então, perspectiva de negócio, gerenciamento de serviços, gerenciamento de infraestrutura, gerenciamento de segurança, tá? Tendo como foco o gerenciamento de serviços e gerenciamento de aplicações. Então, basicamente, esse padrão ele trabalha com esses itens que estão aqui no centro. E é isso, galera. Na próxima aula eu vou continuar com o ITIL. Tranquilo? Mas já vi um pouquinho da ITIL. Sim, não sei se foi comigo, deve ter sido com outro professor também, né? Porque foi com o Jefferson, no nosso trabalho de governança.